falou também da decisão do STF, que garante, então, a união estável para casais do mesmo sexo, isso com uma série de desdobramentos muito claros de garantia de direitos, e essa decisão do STF tirou um pouco a instabilidade de certos casais e certas famílias no sentido da garantia dos seus direitos. É claro que a lei ela não garante tudo, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, na adoção de crianças, ou, que é meu tema de estudo, ou nos processos de fertilização, de uso de reprodução assistida, de garantia de dupla maternidade, por exemplo, que pelo Brasil aí ainda tem que se ganhar isso na justiça, mas as sentenças têm sido bastante favoráveis. Essa decisão do STF é fundamental. E a psicologia está sempre atravessando tudo isso. Vou falar um pouquinho mais para frente. E está afinada também com essa ideia que eu li para vocês, já foi falada pelo Francisco, pelo Tony também, que a cura da homossexualidade carece de embasamento científico. Se não é doença, não tem sentido falar em tratamento, menos ainda em cura. Bom, eu vou tratar a resolução 001, então, de 99, com dois aspectos, né? Como um contínuo e como um divisor de águas, né? Então, trouxe para vocês ali vários reconhecimentos, né, de que a homossexualidade não é doença. Então, desde os anos 70, quando ela sai da classificação da Associação Americana de Psiquiatria, até o reconhecimento pelo Parlamento Europeu, e a condição de entrada na União Europeia era que se respeitasse os direitos de gays e lésbicas, né? Isso sem falar na profusão, desde o início dos anos 90, em vários países do mundo, de garantias, primeiro, de benefícios e direitos em relação a casais do mesmo sexo, e depois reconhecimento da união estável, casamento e adoção de crianças e no registro do casal do mesmo sexo. Bom, ela é um divisor de águas, então ela é um contínuo, né? Então ela vai nesse mesmo movimento internacional, ao mesmo tempo ela é um divisor de águas, porque ela pauta o tema na categoria de uma maneira absolutamente singular, né? As pessoas falavam sobre homossexualidade ou sobre bissexualidade, transexualidade, travestilidade, mas não tinha uma sistematização, nem um debate mais amplo sobre essa questão, então ela é fundamental para pautar o tema na categoria. Ela é importante, então, porque ela diz claramente, né, que a homossexualidade não é transtorno, ela não requer cura, e eu coloco, então, o artigo 3º da resolução: os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticos, né? Não tem sentido tratar como patológico uma coisa que não é doença. E aí eu acho que é bom a gente prestar alguns esclarecimentos, eu já estou terminando. Em relação à resolução, muita coisa se diz sobre a resolução, né? Muita coisa não se sabe direito sobre a resolução. As interpretações são variadas e, às vezes, as pessoas escutam dizer, mas não foram lá ler a resolução. Está disponível também no site do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. O que se veda é que os psicólogos prestem seus serviços de modo a tratar ou prometer a cura da homossexualidade. Mas fica preservada a liberdade de atuação profissional, isso é muito importante. O Conselho Federal não vai dizer com que linha teórica o sujeito deve trabalhar, qual é a abordagem que ele deve fazer, como é que ele vai desenvolver a sua prática profissional. Mas tem um limite. Se não há reconhecimento de que a homossexualidade é doença, não tem sentido falar em cura e tratamento. Então, a liberdade de atuação fica preservada. E os princípios éticos da profissão disciplinam a não discriminação e a promoção do bem-estar das pessoas. Então, isso é fundamental e isso o Conselho tem que regular, esse papel dele. A gente já viu como é que ele está inserido na sociedade, ele tem que ter autonomia para esse tipo de coisa. Ainda a nível de esclarecimento, mais uma vez, a homossexualidade não é doença. Em geral, o sofrimento decorrente é fruto da discriminação de uma sociedade heterocêntrica, né? Se a gente vai conversar com as pessoas, seja no movimento social, seja nas quatro paredes do consultório, os alunos que procuram a gente, as pessoas sofrem porque a sociedade é heterocêntrica e não tem lugar para o que se diz que é diferente, né? Quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de diversidade, de heterossexualidade, bissexualidade, transexualidade e de nomes também que a gente não conhece ou que não existem, né? E uma coisa muito importante também dizer é que, porque ficou muita dúvida em relação a tal orientação sexual ego-distônica, que tudo indica que vai sair do CID, do próximo CID, é que o sofrimento decorrente da sexualidade, ele deve ser acolhido pelo psicólogo,
seja decorrente da sexualidade homossexual, seja decorrente da sexualidade heterossexual, não importa. As pessoas têm questões com a sua sexualidade. Esse sofrimento vai ser acolhido. Isso não tem nada a ver com orientação sexual, não tem nada a ver com identidade de gênero e identidade sexual. Isso é do humano, né? Então, quando tem um sofrimento, ele tem que ser acolhido pelo psicólogo. Bom, desdobramentos da resolução, ela inspirou a resolução do Conselho Federal, ela dá subsídio para decisões judiciais e ela nos orienta também na promoção da saúde e da justiça. A gente sabe que, muitas das vezes, as pessoas, os requerentes à adoção, por exemplo, passam na justiça pelo psicólogo, e o parecer do psicólogo ele é, em geral, muito considerado pelo juiz. Então, a resolução dá respaldo para a gente nesse sentido, né? As pessoas não discutem sexualidades nas suas formações, nem na psicologia, nem na medicina, nem no serviço social, nem na enfermagem. Muitas vezes, no serviço de saúde, as pessoas têm muita dificuldade no lide com o cotidiano daqueles que dizem que não são heterossexuais, né? Então, as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer. Essa questão do acesso à justiça, do acesso à saúde, que o Francisco já abordou, ela é fundamental, né? Então, a resolução também dá um respaldo para a gente, faz com que a gente pense sobre isso, né? Levanta questões que antes não estavam pautadas. Bom, para terminar, então, até quando que a gente vai precisar dessa resolução? Eu tenho a impressão que só será possível prescindir da resolução quando a diversidade sexual e a diversidade de gênero forem tratadas como outras diversidades, assim como o formato dos olhos, a cor do cabelo. Até lá, para garantir um exercício ético da profissão, a gente precisa da resolução. Obrigada. Bom, feitas as exposições dos componentes da mesa, nós vamos passar, então, a palavra aos parlamentares que desejam fazer uso. Eu gostaria da relação de inscrição, e cada parlamentar terá o prazo de 3 minutos para que possa expor as suas ideias. Nós temos inscrito o pastor Eurico e o pastor Marco Feliciano. Então, portanto, eu passo a palavra ao pastor Eurico. Vossa Excelência dispõe de um prazo de 3 minutos. Senhora Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhoras aqui presentes, nossos cumprimentos. Gostaria de, apesar de aceitarmos e respeitarmos a decisão que foi tomada pelo presidente dessa comissão, bom seríamos ter o contraditório na mesa hoje, mesmo com todo respeito, sem agressões, sem violência, mas com o direito de que todos pudessem falar. Mesmo assim, tratando-se do assunto da psicologia, que foi... Eu entendi ser restrito, mas ele já abriu um leque muito grande para outras situações. Como já foi marcado, já foi aprovado um requerimento para uma outra audiência, onde teremos a participação de ambas as partes, deixaremos alguns questionamentos para outra audiência. Primeiro, gostaria de trazer à tona um questionamento que em todas as reuniões se falam, sobre a laicidade do Estado. Isso aqui não tem nada a ver com laicidade do Estado. O Estado laico, ao contrário, ele permite isso acontecer. Até porque, quando se trata de Estado laico, isso começou há 4 séculos, onde a laicidade do Estado significava o Estado estar ausente, ou seja, aliás, não ter um direcionamento com o segmento A ou B. Para isso, nós temos que ter o direito do ateu, do evangélico, do cristão, seja lá quem for. Para isso, nós convivemos com os símbolos religiosos. Para isso, nós aceitamos hoje colocar nomes de ruas com nomes de santos ou coisas semelhantes, cidades com nomes religiosos, porque o Estado é laico, permite tudo isso. A discussão aqui não tem nada a ver com laicidade do Estado. O grande problema, o que nos deixa perplexos, é que os evangélicos nesse Brasil, em todas essas discussões, são tratados de homofóbicos. E homofobia é uma doença, é uma patologia clínica, onde o homofóbico, ele não aceita a pessoa
não aceita as práticas e quer exterminá-lo, acabar, destruir essa pessoa. Isso sim é homofobia. Nós, os evangélicos, não andamos matando ninguém, principalmente homossexuais. Ao contrário, eu convivo com tantas pessoas homossexuais e nunca tive ódio nem quis matar. Questão de princípio e um direito meu, se eu não concordo com a prática homossexual, é uma questão minha, que tem que ser respeitada também. Mas eu convivo com as pessoas homossexuais, sem nenhum problema. Se eu fosse homofóbico, como dizem, então, com todo respeito ao nosso amigo Tony Reis, já tinha que exterminá-lo. Eu não sou esse homofóbico, ou nenhum outro que aqui está. Nós brigamos por respeitos e consideração, tal quais eles brigam. A Constituição já garante os direitos fundamentais do cidadão. Nós não somos a favor da violência. Agora, quando se trata da questão da psicologia, deixa a desejar alguns posicionamentos que foram tomados pelo Conselho Federal. Ora, se um heterossexual quiser agora buscar um psicólogo para pedir orientação, eu quero deixar de ser hétero, vai poder atender? Eu não quero ser mais hétero, agora eu quero ser homossexual, vai poder atender? Essa é que é a situação. Então, se um homossexual, ele busca um psicólogo, quer uma orientação, por que ele não pode ser atendido? Essa é a função do psicólogo. Mas aí, começou a se marginalizar os profissionais da psicologia que tratam essas pessoas, que buscam orientar, porque quando a pessoa busca orientação, é porque ela quer uma orientação. Não se trata de psicólogos estarem batendo nas portas por aí, chamando as pessoas, vem cá, eu quero aconselhar você, quero mudar você. Não, o problema é seu. Você quer ser homossexual, é problema seu. Agora, quando o homossexual busca essa orientação, agora os psicólogos são taxados de quê? São marginalizados? São proibidos de exercer sua profissão? São praticamente caçados? Senhora presidente, eu acho que precisamos rever alguns conceitos. Lamentavelmente, o nosso tempo é muito curto. Mas eu gostaria que nós pudéssemos pensar nos direitos, tanto quanto se fala em direitos, é que os direitos dos homossexuais de hoje, que querem deixar o homossexualismo, eles possam ser também respeitados e os psicólogos possam lhe atender e orientá-los dentro daquele que for possível. Essa é a nossa colocação, respeitando a todos que aqui estão. Só encerro dizendo, nós não concordamos em sermos taxados de homofóbicos por não concordarmos com os posicionamentos. Assassinato existe, são muitos. Agora, as estatísticas também mostram que a maioria dos assassinatos de homossexuais foram praticados pelos próprios parceiros homossexuais. Isso também é estatística, ninguém fala. Se existe uma classe que não admite traição, são os homossexuais. E como fica a situação? Nós, evangélicos, não andamos assassinando homossexuais, nem matando ninguém, senhor Tony Reis. No dia que o senhor mostrar um evangélico matando um homossexual, me chame que eu gostaria de lhe dar um abraço muito forte e dizer, esse sim é homossexual, esse é homofóbico, mas eu não sou. Obrigado, pastor Eurico. Passa a palavra agora ao pastor Marco Feliciano. Vossa Excelência dispõe de um tempo de 3 minutos. Senhora presidente, deputado Érica Cocai, Tony Reis, doutora Ana Paula e o outro membro que precisou se ausentar. Fico feliz em participar dessa audiência pública, embora ela pareça mais um seminário do que uma audiência pública, né? Os assuntos que aqui são pertinentes, na verdade, pouco foram abordados. Como disse bem o deputado Eurico, nós estamos falando aqui sobre a resolução do Conselho, sobre o que deve ser feito com a pessoa que está sofrendo e se ela pode ou não buscar o atendimento. Mas como foram tocados outros assuntos, eu gostaria aqui de também falar. Por exemplo, nessa reunião eu marquei aqui pelo menos umas 5 vezes a palavra fundamentalista, obscurantismo, inquisição, e só faltou caça às bruxas, Tony. Só faltou
a gente colocar a gente nesse patamar de sermos caçadores de bruxas. Eu já me encontrei com você várias vezes, nunca lhe faltei com respeito. Trabalhei junto com a deputada Érica Cocai, talvez ela não se lembre, mas na época que falamos aqui sobre a questão do que foi famigerado, tomado como nome ruim a lei das palmadas, e apoiamos o projeto. Então, sempre há um respeito nessa casa. É a primeira vez que eu participo de uma reunião como essa, onde existem pessoas da comunidade que você representa, Tony, que nós não fomos ainda, até esse momento, hostilizados. Né? Eu quero parabenizar, porque é a primeira vez que eu não sou hostilizado, não sou xingado, não sou apedrejado. Aliás, faltou agora uma salva de palmas ao pastor Eurico, porque, embora eu não concorde com o que vocês falaram, nós aqui em respeito aplaudimos vocês. Mas ninguém apoiou ele, a não ser, se não me falha a memória, pelo som. Deve ser a única psicóloga do Brasil que foi punida por ter tratado pessoas que foram procurá-la dentro do seu estabelecimento. Mas, como eu disse, eu queria desconstruir aqui algumas coisas que foram faladas. Quando se mostra números, a comunidade LGBT, ela sempre exacerba, né? Coloca um número gigantesco. Você mostrou ali que na marcha deu quase 4 milhões de pessoas. A Folha de São Paulo, com índices e dados técnicos, mostrou só 270 mil pessoas. Num país onde todos compõem, dizem que é um país homofóbico, e lembrando que homofobia, como disse o pastor Eurico, é ódio e violência contra gays, você mostrou ali na telinha que nos últimos 31 anos houveram 3.800 mortes. É lamentável isso. Lamentável, 3.800 mortes. Mas um contingente de 31 anos. Ou seja, se fosse feita uma média, são 10 mortes por ano no universo de 200 milhões de habitantes. Num país onde por ano se mata 1 milhão de bebês, de crianças. Num país onde, só no meu estado de São Paulo, esse mês, matou-se mais soldados do que na guerra do Iraque. Então, nós não lutamos contra os seus direitos, nós não lutamos contra o seu direito. Inclusive, eu falo sempre abertamente, embora eu tenha recebido o prêmio, se não me falha a memória, o prêmio Pau de Sebo, fui o terceiro mais votado pela comunidade LGBT como o maior homofóbico do Brasil. Aliás, eu sou o terceiro, tem 2 piores do que eu. Eu nunca pratiquei violência contra ninguém. A minha briga não é contra o movimento, a minha briga é contra os ativistas. Porque os ativistas querem tudo, tudo e um pouco mais. Aqui, agora há pouco mesmo, a nossa deputada Érica Cocai, ela citou aqui que negros e índios os colocou no mesmo patamar dos gays. Negro nasce negro, ele não tem como mudar. Índio nasce índio, ele não tem como mudar. Mas a orientação sexual se muda. Eu conheço pessoas que eram gays e agora não são mais gays, são casados e têm filhos. Como é que se faz isso? Como é que se propõe isso? E conheço pessoas que eram casadas e hoje já não são mais casadas e tornaram-se homossexuais. É por isso que entra o campo da psicologia e é isso que nós estamos discutindo aqui. Eu não queria que ninguém mais os taxasse como homofóbicos, como obscurantistas, como caçador de bruxas, nem como fundamentalistas. Eu acho que o nosso diálogo tem que ser em nível intelectual, como está sendo aqui agora. Estamos colocando aqui o desagravo do deputado pastor Eurico é o mesmo desagravo que o meu, e de repente alguém está pensando aqui, só tem 2 pastores aqui para discutir esse assunto, só esses 2 que são contra tudo isso. Na verdade, não. Quando se fala do assunto homossexualidade aqui nessa casa, vai em off falar com cada um dos deputados, a maioria deles, 90%, são tudo contra tudo que é feito aqui. Mas quando você pede apoio a eles, eles dizem, não, não posso, porque a mídia vai vir em cima de mim, vão desconstruir a minha imagem, eu vou ser chamado de retrógrado, não vou ser progressista e coisas mais. Então, o que eu quero saber aqui, como é que fica a posição da pessoa que ela não quer ser. Ela nasceu homem, nasceu mulher. Até a palavra heterossexualidade, homossexualidade, para mim, elas deveriam ser abolidas do dicionário. Porque nasce homem e nasce mulher. Quando nasce um bebezinho, nenhum pai, nenhuma mãe pega o bebezinho, chacoalha no colo e diz aqui está uma identidade de gênero. Não se diz aqui está um menininho que vai ser chamado de gay no futuro, nem uma menininha que é lésbica. O pai fala menino e menina, homem e mulher. Você citou agora há pouco ali o artigo 5º da Constituição, onde fala sobre nós, sobre o direito da Constituição. Na mesma Constituição, no artigo 226, ainda fala e continua lá que casamento é só entre homem e mulher. O Supremo não mudou a lei, o Supremo não tem essa legitimidade. O Supremo arguiu numa instância. Então, só para que não fique aqui desconcertado, por favor, deputada, só para que eu possa falar, porque o assunto é pertinente, para que ninguém pense que existe aqui uma trama contra gays, gente que quer torturar gays. Não, nós não queremos, nós só queremos saber o que se faz com as pessoas que têm vontade de mudar. Essa é a função dessa audiência pública. E deixando aqui, pedindo, quase que apelando, para que no dia 20,
essas pessoas que foram convidadas, a doutora Ana Paula e o doutor Tony Reis, possam estar aqui, porque aí na mesa vão estar pessoas do vosso métier. Eu não sou psicólogo, Eurico não é psicólogo. Nós não sabemos discutir nos termos lógicos e técnicos, mas essas pessoas vão estar. E eu espero contundentemente que vocês estejam aqui para nos dar uma avaliação. Muito obrigado. Obrigada, pastor Marco Feliciano. Eu vou devolver a palavra à mesa para que nós possamos continuar e estabelecer os encaminhamentos necessários desta audiência pública. Bom, como todos e todas sabem, a audiência pública não tem o poder deliberativo. Ela é um espaço de discussão. E essa audiência pública acontece em função de uma outra audiência pública que ocorreu aqui nesta casa, onde não havia a possibilidade de termos posições Pela diferentes. ordem, senhor presidente. Nessa audiência pública, só não vi, as pessoas foram convidadas e foram impedidas de terem vindo. Temos documentos na mão de pessoas que receberam cartas para não estarem aqui. Foram convidados todos contraditórios. Só vieram as pessoas que nós convidamos e as demais não quiseram vir. Por isso, o presidente da mesa está encaminhando uma terceira audiência para que não haja nenhum tipo de constrangimento e venham as pessoas. Só queria que isso fosse registrado. Então, só reafirmando o que eu estava falando, a audiência pública que aconteceu, a mesa não tinha o contraditório. Então, em função disso, nós fizemos uma outra audiência pública, com muita oposição e resistência, inclusive, da bancada, de algumas pessoas da bancada, e fizemos... Deputado, você me permitiu terminar de falar? Permito. E o deputado Mandetta, presidente desta comissão, faz uma discussão de uma terceira audiência, aí conduzida por ele mesmo, proposta por ele, para que haja as duas posições à mesa. Então, portanto, nós estamos aqui realizando o contraditório de uma audiência pública, que, aliás, houve muito nervosismo, eu diria. Não é? Nós estamos hoje aqui numa audiência extremamente tranquila, mas houve muito nervosismos, agressões, inclusive. Não me lembro né? disso, eu estava presente. Temos gravado o senhor me permite concluir? O senhor me permite que eu possa terminar? Que eu fale depois? Claro, então, com certeza. Então, nós fomos acusados de vivenciarmos uma cristofobia, uma confusão muito perigosa entre ciência e religião, muito perigosa, como é perigosa também a lógica do Estado seguir uma concepção religiosa. O Estado tem que assegurar a liberdade de credo. A liberdade de credo, ela é princípio constitucional, e todos nós defendemos a liberdade de credo. Mas é muito perigoso quando nós temos o Estado vergado por uma lógica religiosa. Os evangélicos enfrentaram isso, né? Enfrentaram um Estado que se dizia laico, mas que tinha uma lógica de uma religião, e os evangélicos foram vítimas de discriminação nesse país, de discriminação muito intensa, sentiram na pele o que é ser discriminado por se defender concepções. Então, portanto, eu diria que esta audiência pública que nós estamos realizando hoje, ela visa fazer este contraponto, e teremos uma nova audiência pública aí sugerida ou proposta pelo presidente desta comissão, deputado Mandetta. Eu vou lhe passar a palavra, para que o senhor possa falar por 1 minuto, e depois devolvo para a mesa para que nós possamos concluir nossa audiência. Muito obrigado, Excelência. Só lembrando que essa audiência só vai haver uma terceira, porque Vossa Excelência não aceitou que nós trouxéssemos hoje o contraditório. Então, a resistência que houve não foi nossa, foi de Vossa Excelência. Por mais de 1, 2, 3 vezes tentamos o diálogo. Podemos chamar aqui o deputado Mandetta, que é o presidente da comissão, e ele é testemunha disso. Então, como nós não podemos trazer o contraditório hoje, como da outra vez vocês não mandaram o contraditório de vocês, será necessário uma terceira. Eu estive na outra audiência, eu não me lembro de tumulto, de brigas. Foi falado, sim, como nós somos chamados aqui hoje, obscurantistas, fundamentalistas, ou falando que isso existe. Foi falado que existe cristofobia também. Deputado, 1 minuto. O senhor quer falar, pastor Eurico? Sim, 1 minuto, por favor. Deputada, a senhora colocou que houve muita... Seria guerra aqui na comissão quando a senhora fez essa propositura do requerimento. Conjuntamente, eu e o pastor Marco Feliciano entramos com requerimento, pedindo para ser inseridos os nomes. A senhora que não aceitou. E o presidente tomou essa decisão que nós aceitamos. É uma questão até de princípios
constitucional, deveríamos estar brigando, mas não vamos aceitar. Tudo bem, não há problema. Nós não queremos briga, não é guerra. Não é guerra, deputada Érica. Deputado, um minuto, eu apenas vou argumentar que já houve uma audiência onde não havia o contraditório. Então, portanto, houve uma audiência onde não havia o contraditório. Uma audiência com muito nervosismo, com muitos ataques explícitos, nervosos, onde, inclusive, não se respeitou o tempo de fala de cada um dos expositores, o tempo foi exacerbado, os vídeos estão aí para provar, enfim, em onde nós fomos agredidos, não é? Agredidos por parlamentares, por pessoas que estavam à mesa, e esta audiência de hoje é o contraditório que deveria ter havido na primeira audiência. Então, é óbvio que nós não aceitaríamos, e minhas posições são extremamente públicas, não aceitaríamos que nós tivéssemos as concepções e as confrontações diminuídas. Na medida em que houve uma audiência sem contraditório, apenas com uma posição nervosa, pouco científica, agressiva, onde se estabeleceu uma cristofobia, ou seja, se arranca para o campo da religiosidade, uma discussão que tem que haver sob a luz da ciência e dos direitos da pessoa humana, a mesma forma como se diz, movimento de apoio, se cita concepções religiosas santificadas, justificados, enfim, nós queremos trazer a discussão para o campo da ciência, nós queremos trazer a discussão para o campo da ética profissional, o que cabe um psicólogo, o que cabe você ter um diploma que custou muitas vezes impostos da sociedade, e para quem ele tem que servir? Ele não pode servir esse diploma para que você estabeleça uma patologização de uma forma de ser, ou que se trate como uma opção. Hoje eu sou hétero, amanhã eu sou homo, enfim, e por aí eu vou, caminha a minha humanidade. Nós estamos falando aqui da necessidade, da liberdade das pessoas serem como são e elas poderem ser respeitadas. Nós não estamos falando aqui, isso ficou bastante claro na posição que foi defendida aqui pelo CFP, de que as pessoas que têm sofrimento em função da sua sexualidade, qualquer que seja a expressão dessa sexualidade, que elas não devam ser atendidas ou não devam ter a possibilidade de serem acolhidas pelo psicólogo ou pela psicóloga. Isso foi bastante claro, bastante claro. A sexualidade numa sociedade onde a sexualidade foi tão negada, tão escondida, foi tão discriminada em geral, historicamente, ela pode provocar sofrimentos, independente da orientação sexual. E o psicólogo tem o dever de acolher e de lidar com o sofrimento para evitar o sofrimento. Isso é diferente de dizer que é a cura para a homossexualidade, porque eu estou jogando para o campo da patologização, portanto, eu estou jogando para o campo de que a pessoa homoafetiva, ela tem uma doença que precisa ser curada, portanto, eu caio na lógica homofóbica, porque eu considero doença como Hitler já considerou doença, expressões da vida, a condição de cigano, enfim, eu caio na lógica de considerar doença uma expressão da sexualidade que sempre existiu e que precisa ser respeitada pela sociedade e que precisa ser considerada natural como expressão da diversidade humana. Então, essa é a discussão que nós queremos fazer aqui. Não que o psicólogo não possa atender, ele deve atender. Ele tem que dar com o sofrimento psíquico, independente de qual que seja esse sofrimento psíquico, para poder acolher, para poder dar condição das pessoas, inclusive, se aceitarem, das pessoas, enfim, serem felizes. Né? Essa é a função da condição de psicólogo. Agora, isso é diferente do psicólogo receber para curar o que não é doença. E quando eu digo que posso curar, eu estou levando para o campo da doença, e o campo da doença é um campo que leva a um sentimento de isolamento, discriminação e de relações homofóbicas. Porque, veja bem, não se mata apenas literalmente. Não é? Eu penso assim, o ser humano é um ser afetivo. Não é? Nós somos seres afetivos, somos seres faltantes. Quando se nega os espaços para que a afetividade possa ser expressa, para que o beijo possa ser liberto, para que o carinho possa ser exercido, quando se nega esses espaços, é morte em vida.
é morte em vida. Era impedir que a pessoa possa exercer a sua humanidade. Quando se nega a forma que as pessoas têm para se relacionar, como ela se percebe, como ela percebe o outro, é morte em vida. E reafirmo, as mortes que foram listadas aqui, elas foram construídas por um processo simbólico de desumanização. Quando se nega o direito das pessoas viverem juntos, quando se nega o direito das pessoas se amarem, quando se nega o direito das pessoas libertarem os seus próprios sentimentos, exercerem a sua afetividade, em verdade está se desumanizando. Está impedindo que elas se reconheçam e sejam reconhecidas enquanto seres humanos. Portanto, eu contribuo na lógica e no tecimento das mortes que são subnotificadas, sem nenhuma dúvida, mas que nos trazem extrema preocupação, porque são mortes tecidas pelo ódio, tecidas pela negação da possibilidade do outro existir. Então, portanto, eu vou passar a palavra para os membros da mesa, para que nós possamos, então, concluir a nossa audiência. Vossa Excelência, Vossa Excelência, com toda a educação e brio que tem, consideraria esse humilde deputado só mais um minuto, senhora presidente? Com certeza. O senhor tem 1 minuto. O senhor prefere falar agora 1 minuto? Não, falo agora. 1 minuto. Falo porque eu vou ter que me ausentar, porque já chamaram de volta lá dentro do... Então, o senhor tem, Vossa Excelência, tem 1 minuto. Perfeito. O discurso de Vossa Excelência é muito lindo, fala direto ao coração das pessoas, e fala aquilo que a plateia aqui quer ouvir. E, mais uma vez, nos coloca como se fôssemos aqui palhaços, e nós não somos palhaços. Nós não estamos falando aqui de homofobia, estamos falando aqui sobre alguém que precisa ser tratado. Nós respeitamos sentimentos, eu tenho filhos, eu tenho amigos. Então, eu só queria que houvesse só um pouquinho de respeito quando tratasse esse assunto, para não nos colocar na vala comum, porque nós não somos homofóbicos. Muito obrigado, senhor. Deputado Pastor Eurico. Deputada Érica, eu não vou... Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Não, esse tipo de comportamento é nervoso, né? É que não provoca uma discussão, que a discussão possa fluir. Eu não recebi nenhum documento. Havia um documento que foi recebido pelo presidente da comissão e nós não vamos possibilitar que seja lido. Nós temos vários textos aqui que foram colocados que nós também podemos ler. Podemos ler as curas para uma enfermidade que não existe, que é o documento da OPAS, podemos ler o documento da UNAIDS. Então, portanto, nós temos uma opção para seguirmos o regimento conforme foi professado aqui pelo presidente da comissão. Nós vamos colocar para os expositores, fizeram as suas exposições, nós abrimos para os parlamentares aqui presentes, nós concedemos a palavra quantas vezes ela foi solicitada para o pastor Marco Feliciano e vamos conceder também para o pastor Eurico, vamos devolver para a mesa e vamos concluir a nossa audiência. Eu sinto muito, mas nós não estamos abrindo espaço, seguindo estritamente o regimento, que poderia, obviamente, ser flexibilizado, mas nós optamos por seguir acatando, inclusive, os encaminhamentos estabelecidos pelo presidente da comissão, que recebeu o documento de Vossa Senhoria. Nós não recebemos, ele recebeu, mas nós optamos por não ler nenhum documento que chegou à mesa, e nós temos aqui pelo menos 4 documentos, considerando o de Vossa Senhoria, que foi entregue ao presidente da comissão e que depois o presidente solicitou. Então, eu não tenho o documento aqui, inclusive, porque o presidente solicitou o documento para que ficasse sob posse dele e nós entregamos, então, o documento. Mas, enfim, eu vou passar para o pastor Eurico, Vossa Excelência tem um prazo de 1 minuto, e depois devolvo à mesa. Gostaria da aquiescência de Vossa Excelência, esse 1 minuto me deixasse para o final, que eu quero ter a honra de encerrar junto com a senhora essa audiência. Vossa Excelência é livre para isso, e digo que a mesa está sendo extremamente flexível, né? Os deputados não falaram só 3 minutos, os deputados falaram 6 minutos, 7 minutos, têm falado quando tem sido solicitado. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Marcos Rogério. Deputado Marcos Rogério, Vossa Excelência tem 3 minutos. Vai ser necessário. Queria cumprimentar a Vossa Excelência pela audiência e dizer que
debate ele é pertinente e eu penso que alguns dos documentos que estão chegando às mãos, tanto da mesa quanto dos parlamentares, são documentos que nós temos que tomar conhecimento deles e fazer uma análise mais profunda para se chegar a uma conclusão, e aí não é só no caso do Conselho de Psicologia, nós temos outros conselhos também que estão sendo, nesse momento, tem chegado informações de que estariam exorbitando da função de fiscalizar, de regular, né, porque o Poder Legislativo ele cria normas que dão autonomia a esses conselhos, mas eles têm que estar estrito dentro dos termos legais. Não se pode extrapolar os limites da lei. Aliás, no Brasil, o maior império é o império normativo, né? O comando normativo. Então, me chegou às mãos esse documento que foi lido aqui também, eu não vou tomar o tempo da audiência para ler novamente, porque já foi feito, me causa preocupação. Tem outros documentos também relacionados ao assunto, mas de sorte que eu queria apenas fazer aqui breves considerações em relação a esse tema. O Brasil tem discutido muito essa questão ligada à homossexualidade, ligada aos direitos das minorias. Eu penso que se nós cumprirmos o postulado constitucional do artigo 5º, a gente resolve boa parte dos problemas. Agora, a gente tem que levar em consideração também que, embora discursos acalorados, tanto de um lado quanto do outro, cumprir o artigo 5º da Constituição significa não criar legislação específica de superproteção, nem para um lado e nem para o outro. Eu penso que a gente tem, no Brasil, uma cultura de convivência harmônica, pacífica, de tolerância, que precisa ser maximizada. Muitas das vezes os debates são mais acalorados por quem defendem determinadas bandeiras do que aquilo que a sociedade, no seu todo, convive. Quer dizer, a sociedade não é como é pintado por determinados segmentos. E quando se trata da questão dos movimentos ligados à homossexualidade, às vezes, por alguns segmentos religiosos também, de forma mais incisiva de enfrentamento, eu penso que essa questão ela não pode tomar a dimensão que tem tomado no sentido de se rotular. Eu acho que o Brasil tem espaço para a convivência harmônica de todos os segmentos da sociedade. Deve ser respeitado todos os segmentos, mas nós não podemos, a despeito de seguirmos a escola de Hitler, querer criar legislações que coloquem em supremacia, em superposição, segmentos da sociedade. Seja esse segmento ligado à questão da homossexualidade, seja esse segmento ligado à questão religiosa. Há que se fazer uma separação. O Estado brasileiro é o Estado democrático de direito, onde se impera o poder da lei. Mas a lei tem que ser como ela é hoje. Lei feita para toda a sociedade. Lei feita para a totalidade da população do Brasil. Então, eu não quero entrar aqui em polêmicas, como disse, tenho aqui cópia de documentos também, tanto fazendo acusações com relação ao exercício do Conselho, quanto pareceres também no sentido contrário. Mas apenas fazer essa reflexão, será que nós estamos discutindo, como parlamento, realmente aquilo que mais importa? Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que, quando nós avançamos nesse tema, ao invés de nós promovermos o equilíbrio da convivência, parece que a gente acaba promovendo justamente mais dissidência em relação aos vários segmentos da sociedade. Eu acho que, se nós cumprirmos aquilo que está estabelecido, aquilo que está no regramento constitucional, nós temos condições de viver em paz, cristãos como somos, e respeitando uns aos outros, de forma recíproca, sem ser ofensivo, sem ser
homofóbico, como dizem, porque a palavra homofobia nem existe ainda. Aliás, a maneira como ela é colocada hoje, ela tanto pode ser usada para um grupo da sociedade quanto para o outro. Então, eu penso que a gente tem que analisar essa questão com muito carinho, com muito respeito e, sobretudo, nós temos que viver o amor na sua essência. Embora divergindo de posições, embora divergindo de opções, mas o ser humano, como ser humano, deve ser respeitado e amado. Então, eu quero homenagear a audiência e dizer, vou analisar com muito cuidado todos os documentos que chegaram às minhas mãos e, possivelmente, farei alguns encaminhamentos também a essa comissão com relação a essas informações. Nós não temos nenhum segmento da sociedade criado por lei, seja o Conselho Regional de Psicologia, seja o Conselho de Enfermagem, seja o Conselho de Medicina, nenhum se sobrepõe ao ordenamento jurídico brasileiro. Todos devem respeitar e seguir aquilo que está definido em lei. Ótimo. Então, nós estamos discutindo exatamente os princípios básicos da Constituição, seu princípio fundante, que diz respeito à dignidade humana, inclusive que diz que todos têm o direito de viver sem nenhum tipo de discriminação. Eu vou apenas ler rapidamente. Nós temos um chat que está circulando e nós recebemos uma única mensagem que diz o seguinte: questionamentos do cidadão, Adilson Martins fala para Augusto José Capeleto. Simples assim, qual cidadão gay, se houvesse a questão de opção, passaria pelo sofrimento que passamos com a família e sociedade? Gay, nasce gay. Isso não existe, esse cidadão está se enganando, enganando a sua esposa. Homossexualidade não é uma opção. Como assim deixar de ser homossexual? E o Leonardo que fala para todos, eu gostaria de ouvir um único argumento dos deputados defendendo o PDC 234 que seja científico e que não tenha sido derrubado pelas apresentações dos convidados. Bom, estão chegando mais informações, eu vou, então, deixar para ler no decorrer da audiência para que nós possamos caminhar. Nós estamos em sessão, todas e todos sabem, e vou passar, então, estamos, aliás, com ordem do dia, vou passar para o Tônio Reis, que é presidente da BLGT, e vou lhe informar que Vossa Senhoria tem um prazo de 5 minutos para fazer suas considerações. Em seguida, passo para a representante do CFP e passo para o pastor Eurico e encaminhamos para o encerramento. Primeiramente, pastor Eurico, prazer em conhecê-lo. Eu não compartilhei ainda dessa casa com o senhor no debate, mas eu sou daquele filósofo francês que posso não concordar com nada que o senhor está falando, mas vou defender até a morte o direito do senhor falar. Eu acho que isso é importante, e eu acho que é na contradição que a gente cresce. Eu acho que é importante ouvir as pessoas, o contraditório, e eu, como acadêmico, também gosto de ver a tese, a antítese, para chegar a uma síntese. Eu acho que é fundamental no processo. E eu acho que toda a discussão nós temos que estar na base da racionalidade. Eu acho que nós temos que ter dado qual foi o estudo, aonde foi publicado, quem publicou. E é nesse sentido que a gente quer trazer a discussão do Estado laico. O Estado laico, inclusive, ajudou muito ao povo evangélico. Eu lembro de 1970, 1075, 80, quanto o povo evangélico era discriminado nesse país. Hoje não mais. Hoje não mais. Mas o povo evangélico sofreu muito nesse país. E eu acho que é isso que nós queremos defender, a laicidade do Estado. O Estado, nós podemos ter aqui, 90% das pessoas são cristãs, e tem pessoas que não são religiosas, são ateias, que a gente tem que respeitar, e o Estado não tem que estar tomando partido ou ter argumentos a partir do livro do Alcorão, ou do livro dos Espíritos, ou da Bíblia, ou qualquer que seja. Nós temos uma ciência e que deve ser pautado. E aí vou responder alguns questionamentos. A questão da homofobia, pastor Eurico, e faço questão de citar, a questão da homofobia não é só matar, mas é você incentivar o preconceito, a discriminação, o estigma e a violência. Porque eu vejo aquela mãe, aquele pai, que muitas vezes quando coloca o seu filho, sua filha, num consultório de uma psicóloga, de um psicólogo, geralmente a gente vai ver, ela tem uma base de pessoas religiosas.
Hoje nós temos pesquisa que 97% das pessoas que não reconhecem o direito à igualdade são de cunho religioso. Se a gente colocar na internet, aqui, colocar aqui direitinho, se a gente colocar aqui a questão, quem são as pessoas que estão contra os nossos direitos. E isso nós não vamos admitir. Nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal, foi unânime, inclusive nos 3 ministros que eram contra em dados momentos, mas aí, na base da racionalidade, na base da filosofia, na base do argumento científico, nós ganhamos o direito à união estável e, consequentemente, agora o casamento. Já temos 350 casamentos no Brasil, sendo 4 estados já têm a regulamentação pela... então, e nós ganhamos, é isso que nós queremos, o princípio da igualdade. E isso foi fala dos 10 ministros, porque, infelizmente, o ministro Toffoli não pôde, porque não poderia votar. Nós ganhamos o princípio da igualdade, da liberdade, do livre-arbítrio e da constitucionalidade. Ganhamos. E nós vamos ganhar todas as discussões nesse sentido. Nós não queremos guerra santa, não queremos atingir nenhum, pelo menos isso eu falo em nome das 257 organizações, não queremos, temos o maior respeito às religiões, elas têm um papel na sociedade. Eu acho que a gente, muitas questões, assim como tem do lado religioso, como do lado ativista, tem pessoas que se exacerbam, não há respeito, mas eu prego o respeito. E a homofobia não é só matar. Por que as pessoas sofrem? Nós temos que fazer essa pergunta. Eu faço isso, e eu acho bacana do nosso internauta, eu fico imaginando qual seria a pessoa que optaria dizer, olha, amanhã eu vou ser homossexual. Qual a pessoa que seria motivo de chacota, motivo de discriminação, motivo de violência, de bullying? Qual a pessoa que optaria por ser homossexual? Eu não conheço uma pessoa que fala assim, ó, optaria gratuitamente. As pessoas são e devem ser respeitadas na sua integridade. É isso que nós queremos. A questão das mortes, 3.717. Pastor Eurico, eu faço questão de mandar o dossiê completo, tanto da Presidência da República, da Secretaria de Direitos Humanos, para o senhor, o relatório dos assassinatos, sobre o requinte de violência. Não é uma facada. Matar uma pessoa, a gente sabe, com um tiro, 2 tiros, mas quando é 90 facadas, quando corta a genitália da pessoa, quando, se eu descrevesse aqui os horrores dessas mortes, é requinte de violência, sim, é homofobia. E aí, como eu falei, as pessoas muitas falam, eu vou eliminar essa pessoa porque ela não é digna de ser o que é. Então, eu acho que é importante a gente perceber. E não é isso nós estamos discutindo hoje aqui, em Brasília, mas nós estamos discutindo em Washington, nós estamos discutindo em Madrid, nós estamos discutindo em Paris, em Londres, em todos os países. Nós temos uma estratégia. Nós temos uma estratégia do respeito à igualdade dos direitos humanos. Assim como o senhor tem o direito de ser pastor, tem o direito de ser heterossexual, eu tenho o direito de ser gay e de ser cristão também. Sobre a questão da laicidade, é que todos os argumentos hoje contra os nossos direitos, seja o PLC, que é a discussão nossa aqui dentro, na questão, os argumentos são todos de base religiosa. Não tem base lógica do direito. Até porque hoje nós temos a OAB, nós temos todas as universidades, todos os estudos, que diz que nós temos, como eu já falei e volto a repetir, se a comunidade afrodescendente tem uma lei do racismo e diminuiu o racismo, se nós temos uma lei para as mulheres, a Lei Maria da Penha, que diminuiu a violência contra as mulheres, se a questão dos índios, se a questão das crianças, porque nós queremos uma lei, não é de privilégio. Em nenhum momento queremos o privilégio. Nós queremos que puna a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. É isso que nós queremos. E se a gente trazer aqui, e na próxima audiência nós vamos trazer todos esses dados para vocês, todos os projetos contra a nossa comunidade, são iniciativa de pessoas ligadas à religião. E não tem base científica nenhuma. Porque se tiver, a gente tem que sucumbir ao argumento da razão. E essa razão, muitas vezes, não está do lado. Então, nesse sentido, quero dizer, parabenizar mais uma vez a deputada Érica Cocai, a equipe toda da Comissão de Seguridade e Família, que nós estamos muito bem, estamos dispostos a debater sempre com base na laicidade do Estado e na Constituição Federal.
Se não for e na base do respeito, se for para vir se atacar ou coisa, baixar o nível, não é com a gente. Como foi feito em São Paulo, nas eleições em São Paulo, em Curitiba e outras cidades, em Porto Velho, que pessoas baixaram o nível. E isso nós não admitiremos. E perderam. Perderam todas. E vão perder todas. Porque a população está do lado da igualdade. Eu não conheço uma pessoa, quando você chega e argumenta, e eu tenho participado disso em todo o Brasil, nós vamos lá e discutimos a Constituição. Todos são iguais perante a lei e não haverá discriminação de qualquer natureza, seja gay ou evangélico. Obrigado. Muito obrigada, Tony Reis. Apenas o chat, mas equipe e democracia fala para todos, EUDE fala para todos. Senhor parlamentar, não se trata somente do número de mortes, ou vamos dizer que bom que morreram menos, por homofobia que por outra razão. Qualquer morte, nem que seja uma, é lamentável e intolerável. Equipe e democracia fala para todos, ao parlamentar que tem a palavra. Há uma grande diferença entre escolher o nome da rua por um crucifixo na parede do Senado ou internar alguém numa clínica de reabilitação. Acerca da homofobia, o próprio Tony Reis disse que não trata dos evangélicos da mesma forma, e não são todos homofóbicos. Outro ponto é a liberdade que cada um tem de buscar a orientação. Porém, a ciência, a psicologia, já provou que esse tipo de terapia é nociva, não chega a seu objetivo e, inclusive, leva ao suicídio muitas vezes. Eu vou passar para a representante do CFP, Ana Paula, para que ela também possa fazer as suas considerações. Lembrando que Ana Paula Uziel tem um prazo, um tempo de 5 minutos. A mesa avisará quando chegar aos 5 minutos. Obrigada. Eu vou tentar, então, responder os deputados Marco Feliciano e Eurico. Marco Feliciano não está aqui, mas se ele quiser depois tem a oportunidade de assistir o que eu vou dizer. Eu vou, então, teria várias considerações, vou me restringir aos meus 5 minutos e tentar falar especificamente do ponto de vista da psicologia. A gente tem cada vez mais os estudiosos da sexualidade falado em sexualidades. A gente usa sempre a palavra no plural. E eu queria chamar a atenção que é verdade quando nasce um menino ou uma menina. Antes disso, quando a mulher engravida ou quando alguém vai procurar adoção, a gente logo vê se é um menino ou uma menina, se tem um pênis ou se não tem um pênis. Na verdade, ter ou não ter o pênis é o que define, né, na ultrassonografia, pelo menos até o momento. Só que o sexo biológico, a orientação sexual, a identidade de gênero, a identidade sexual não são coladas, a gente sabe disso. A gente tem uma discussão que pode ir pelo campo das identidades, a gente tem uma discussão que pode ir pelo campo das práticas e desejos. Então, uma pessoa pode ter se relacionado a vida inteira com homens, pode ter se relacionado a vida inteira com mulheres, em determinado momento começar a se relacionar com homens e mulheres, e nem por isso reivindicar o rótulo de bissexual, de heterossexual ou de homossexual. Isso é muito mais uma forma que a sociedade tem de classificar as pessoas, né? A gente tem uma nova geração aí que está experimentando. Então, as meninas saem beijando as meninas. Isso não as transforma em lésbica, nem as transforma em heterossexual, nem as transforma em nada. Na verdade, é uma experimentação aí do seu corpo, da sua sexualidade, que não precisa ter nome. Eu acho que isso isso é uma discussão, um debate intenso, também com o movimento social. Então, eu acho que a gente está caminhando ainda para fazer esse debate. Uma coisa que eu acho importante, talvez dizer, porque eu sou da psicologia, né, e aí os deputados, acho que foi o deputado Marco Feliciano, ou foi o senhor, que disse, bom, que não é da psicologia, então não faz um debate técnico. Uma coisa que a gente fala muito na psicologia é que a concretude do sofrimento do sujeito não se expressa necessariamente em determinadas palavras claras. Por exemplo, né, o sujeito que chega no consultório e diz que quer matar, está com muita raiva, que quer matar a mãe, ou que quer matar o marido, ou que quer matar o filho, não necessariamente vai chegar às vias de fato. E esse pronunciamento não significa realmente a eliminação da vida do outro. Então, da mesma forma, o sujeito pode chegar ao consultório dizendo que está sofrendo com a homossexualidade, ou está sofrendo com a heterossexualidade, ou está sofrendo com a bissexualidade. Isso não significa de jeito nenhum que ele queira deixar de ser uma coisa ou outra. Como eu disse no início, o que a gente tem que fazer, o que faz parte do trabalho ético do psicólogo, é acolher a demanda do sujeito, qualquer que seja ela. Então, se o sujeito está infeliz e ele quer experimentar outras práticas,
psicólogo tem que acolher. Isso não significa, isso não pode significar para o psicólogo que ele vai mudar de identidade, que ele vai mudar de orientação sexual. Muitas vezes ele nem sabe o que é isso, né? Muitas vezes o desejo é confuso, e é confuso no bom sentido, né? Não significa que o sujeito pode ter vários desejos por várias pessoas e a gente não tem que, o psicólogo não tem o direito de tentar encaixá-lo em uma ou outra categoria, né? Um trabalho ético do psicólogo não é esse, é ouvir por que o sujeito está sofrendo e acolher. A psicologia, até o momento, inclusive porque não se considera a homossexualidade doença, ela não tem instrumentos técnicos para transformar ninguém em coisa nenhuma nesse sentido. Então, a psicologia não tem instrumentos técnicos para transformar um homossexual num heterossexual, nem um heterossexual num homossexual. A gente não tem esse tipo de instrumento porque isso não é uma questão para a psicologia. Então, é claro que se o sujeito sofre, qualquer que seja o sofrimento dele, a gente vai ouvir. E vai tentar ouvir quais são as razões que o levam a sofrer dessa maneira. E aí, me parece que um procedimento ético é tentar perceber como é que o sujeito construiu esse sofrimento. Porque muitas vezes a gente ouve falas de pessoas que se declaram gays ou lésbicas, não vou entrar no universo trans, e que dizem que se pudessem escolher, não escolheriam, como o Tony já disse, porque tamanho sofrimento porque tem que passar na sociedade. Isso não significa que elas tenham um problema com a sexualidade delas, um problema interno. Significa que, diferente da cor de pele, muitas vezes a homossexualidade do sujeito não é aceita na própria família. Então, desde sempre, um lugar onde é, em princípio, um lugar de acolhimento, que é a família, é um lugar de rejeição. As pessoas são simplesmente postas para fora de casa porque são gays, porque são lésbicas, porque são heterossexuais em geral, não, porque são transexuais, porque a sua sexualidade não condiz com o que se espera tradicionalmente da ligação entre gênero, sexualidade, identidade de gênero e orientação sexual. Então, eu quero chamar a atenção que essas coisas não estão coladas, elas são construídas. E a gente constrói uma naturalidade em relação a isso. Se a gente constrói, a gente pode desconstruir. Então, nada diz que uma pessoa que nasce com sexo biológico de mulher tem que gostar de um homem. Isso não é intrínseco ao sexo biológico, o desejo, a atração, ou a identidade, nada disso. Então, eu acho que os estudos da psicologia vêm mostrando isso cada vez mais. E isso, sim, é científico, já que a gente está colocando essa questão. Então, é importante que, quando o sujeito chega com sofrimento, ele vai falar disso do ponto de vista, no plano do simbólico. E isso tem que ser considerado, né? Então, o psicólogo não pode acolher o que ele está dizendo sem discutir com ele o que isso significa para ele. Por que é que a gente vai estranhar se o sujeito diz que quer matar a mãe ou quer matar o filho, e não vai estranhar se o sujeito diz que quer mudar de orientação sexual? Parece que é a mesma coisa nesse sentido, né? Então, o psicólogo tem que ser capaz de ouvir e construir com o sujeito os sentidos daquela demanda. Eu acho que isso é muito importante. Logo que eu cheguei, fui interpelada por uma pessoa da imprensa que me perguntou se não há consenso em relação à resolução 001 de 99. Nas discussões que a gente vem fazendo aí pelo Brasil inteiro, nos diversos lugares, né, em geral, as pessoas que se colocam contrárias à resolução, pode ser que tenha outras pessoas que eu não conheço, mas, em geral, as pessoas que se colocam contrárias à resolução são pessoas que juntam o exercício profissional com a religião. E aí eu estou falando de exercício profissional com religião, não estou falando nem de uma religião nem de outra. Então, eu acho que essa confusão entre exercício profissional e religião, isso é alguma coisa que a gente tem que começar a discutir. Na universidade, em geral, a gente não discute isso, né? Agora, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como a gente tem recebido muitos alunos religiosos, a gente tem começado a discutir isso desde o início do período, desde o primeiro período, desde o início do curso, porque isso é uma questão, isso tem que ser posta, é um tabu da psicologia. A gente não discute religião. Não discute religião para dizer se o sujeito tem direito ou não tem direito à religião, cada um professa a sua. E o Estado tem que garantir essa liberdade religiosa. Mas quando isso interfere na prática profissional, seja do psicólogo, seja do médico, seja do enfermeiro, a gente tem que discutir também. Então, eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem que se debruçar. Uma última coisa, então, só para fechar minha fala, que eu acho que é muito desigual em relação à identidade e transformar-se em homo ou heterossexual, é que as pessoas são
comumente perguntadas sobre quando começaram a ser homossexuais. E ninguém pergunta quando se começou a ser heterossexual. Então, eu acho que se a gente quer pensar nessas possibilidades de transformação, se tem cura, se não tem cura, então, vamos pensar quando é que todo mundo começou a ter os desejos que tem, as práticas que tem. Eu acho que isso vai levar a pouco lugar. Eu acho que é mais importante a gente acolher o sofrimento quando for sofrimento, a gente celebrar as conquistas das pessoas em qualquer campo das vidas delas. Eu acho que isso é muito mais potente, muito mais produtivo. Me parece que a psicologia vai contribuir muito mais com a felicidade e o bem-estar de todos nós se a gente mudar um pouco esse discurso e tratar essa questão como uma falsa questão. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Paula. Ana Paula Uziel, que é membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Vou passar por um minuto ao deputado Eurico. Obrigado, deputada. Eu quero agradecer a oportunidade, a consideração de Vossa Excelência. Não estou aqui para defender detalhes do PDC 234, até porque lá não se fala em cura. Isso é uma colocação que foi feita pela imprensa e divulgou-se de uma forma tal que hoje se fala do tratamento feito pelo psicólogo, que a audiência hoje era voltada a esse detalhe, que se estendeu por outros segmentos de ramificação dentro da área. Falando de cura, o que é cura? Aí é que é o problema. Nem sempre cura é doença. Eu fui curado de tal coisa. Não é que eu estava doente. Nem sempre se fala de doença quando se fala em cura. Respeitando essa colocação que fizeram de cura. Agora, o que me preocupa é que, lá no início, eu vi algumas expressões que me deixaram um pouquinho preocupados. Eu quero ser, eu gosto de ser, tem que ser respeitado o meu direito do que eu quero. Nós respeitamos. Em nenhum momento estamos brigando, em nenhum momento estamos querendo destruir ninguém. Agora, ambas as partes têm que se respeitarem. O exercício da profissão, doutora, é um direito de cada um. Se a pessoa é religiosa, claro, ele tem os seus princípios, também tem que ser respeitados. Quando eu coloquei que a pessoa procura um psicólogo que é orientação, eu acho que o conselho está indo além dos limites. Acho que deveria respeitar também essa questão. Até porque, doutora, se eu chego para o psicólogo e digo, eu quero ser pedófilo, eu quero ser assaltante, eu quero ser isso, me respeite meu direito. Antes de me julgar o que eu estou dizendo, espere eu concluir. Eu acho que se a pessoa procura um psicólogo e quer uma orientação, ele deve ser respeitado. E o profissional também deve ser respeitado. E ele deve ter a capacidade de administrar a situação, como a senhora bem colocou agora. Mas administrar, da forma que a senhora colocou, foi importante, mas a senhora puxa só para um lado. Se eu tenho os princípios que eu defendo, eu posso também puxar para o lado que eu defendo. Eu apresento para a senhora dizem que não existe ex, mas eu acredito que sim, ex-lésbicas, ex-gays, que eu trabalhei com essas pessoas, que deixaram a vida e diziam que nasceram assim. Nós temos N testemunhos para mostrar nesse Brasil todo. Até porque nós aplicamos algo que às vezes vai acima da ciência. A fé, ela remove montanhas. E o evangelho que a gente prega também é poder de Deus e liberta vidas. Quando a pessoa quer, a pessoa consegue. Lamentavelmente, alguns olham por outro lado. Aí tratam-nos de homofóbicos quando nós colocamos esses posicionamentos. O internauta que aí acessou, mandou a sua mensagem, eu respeito a posição dele. Quando eu falo de assassinar, doutor Tony Reis, matar, é porque sempre se fala nessa área. Mas qualquer discriminação, eu sou o contrário. Pode ficar tranquilo que nós não apoiamos discriminação nenhuma. O senhor nunca vai me ver discriminando um homossexual ou qualquer outra pessoa, qualquer prática do ser humano. Nós estamos nos conhecendo agora, nós vamos nos encontrar muitas vezes. Agora, eu respeito seus posicionamentos, não sou obrigado a aceitá-los. Como o senhor também me respeita e também não é obrigado a aceitar meus pensamentos. Agora, os direitos são iguais perante a legislação. Então, eu tenho todo o direito de colocar, como o senhor tem o direito de fazer suas colocações. Deputada Érica,
lhe parabenizo pela sua luta. Agora, não posso concordar quando a senhora também se estressa defendendo alguns princípios. Em nenhum momento eu me estressei. E fiz questão de ficar até o final, porque o assunto que eu vim aqui foi a área da psicologia. Veja que saímos para outros segmentos, outras áreas dentro do movimento homossexual, que não era pauta do assunto aqui. Eu esperava muito mais na área da psicologia. Muito obrigado. Bom, agradecer o deputado Eurico, dizer que os psicólogos têm suas convicções, é óbvio, não é? Mas as suas convicções, elas não podem determinar a relação terapêutica que se constrói. Então, portanto, o psicólogo, ele tem seus sentimentos, tem suas relações, tem sua percepção do outro, inclusive de quem está na relação terapêutica, mas ele não pode fazer com que as suas concepções influenciem e possa ser o canal de relação com o outro. Então, portanto, quando se estabelece uma relação cristofobia, ou seja, quando se cria essa nomenclatura cristofobia, é uma lógica de uma concepção religiosa que serve para identificar relações e posturas do outro. Então, por si só, a relação terapêutica, penso eu, ela passa a ser contaminada, porque o psicólogo tem que atender todas e todos que estão em situação de crescimento, não apenas de sofrimento, mas situações de crescimento, situações de busca de uma superação, inclusive de superação do próprio sofrimento. E a homofobia, tem coisas que são internalizadas, né? Foucault fala muito da microfísica do poder, que ela é tão micro, né? Imperceptível, que ela vai sendo internalizada e vai construindo opiniões. É tanto que muitas posturas homofóbicas, o homofóbico não consegue identificá-las enquanto homofóbico. Ele não consegue. Está naturalizada a homofobia, tão naturalizada uma concepção de encarar que o outro tem posturas criminosas, ou encarar a homoafetividade como uma prática. Quando se fala prática homoafetiva ou homossexual, em verdade está se desconsiderando que o ser humano é também o que ele sente, ele é parte do desejo. A subjetividade é construída pelo próprio desejo, como ele se coloca. Não é? Então, portanto, eu diria que existe uma internalização de conceitos homofóbicos e uma naturalização da norma, da heteronormatividade, que faz com que as posturas homofóbicas não sejam nem identificadas enquanto tal, o que dificulta o seu enfrentamento e facilita uma perspectiva de desumanização, de achar uma postura criminosa, criminalizar ou patologizar, porque quando se impede ou se fala, quando se defende a liberdade de curar, não tem outra, a liberdade de tratar, a liberdade de curar, significa uma concepção, uma compreensão que a homoafetividade é algo passível de cura, é algo passível de tratamento. Então, se é passível de cura, se é passível de tratamento, ela tem uma lógica patologizante. Então, portanto, é preciso que a gente venha identificar. Acho que uma das grandes funções das discussões que nós devemos traçar aqui e no conjunto da sociedade é a gente ter a possibilidade de identificar uma construção discriminatória que foi de tal forma naturalizada que ela é impossível de ser... Identificar, eu diria, os paredes e os tetos de vidro. Paredes e tetos de vidro têm vários problemas. Um deles é que você não combate o que não se identifica, porque não se vê, está invisibilizado. Naturalização pela construção de uma lógica bem descrita por Foucault na história da sexualidade interdita, da sexualidade cerceada, da sexualidade impedida de existência, ou da afetividade impedida de se expressar. Então, portanto, penso que é preciso visibilizar as diversas formas de discriminação e para que nós possamos enfrentá-las e para que nós não tenhamos, pense numa profissional que diz que vai curar a homossexualidade. Essa relação já se constrói numa condição de superioridade do saber. Porque se eu vou te curar, eu tenho uma superioridade de saber e eu estou te inferiorizando e te subalternizando. E quando não consegue curar,
A pessoa que está sendo analisando, digamos assim, ou sendo parte da relação terapêutica, ela tende a se sentir culpada e com um sofrimento muito mais intenso, um sofrimento muito mais grave. Primeiro porque a relação diz que ela tem um problema que precisa ser curado, precisa ser superado. Então, que ela não pode se aceitar. Porque esta discussão de como a pessoa percebe a sexualidade e ela se percebe numa relação afetiva, e quando ela se percebe numa relação homoafetiva, ela, como disse a doutora Ana Paula, ela primeiro tem a discordância interior, o dilema, o conflito, e depois a não aceitação, via de regra, da própria família, que obviamente isso tem mudado e tem evoluído na perspectiva de aceitação. Então, portanto, ela tem um caráter muito mais atávico, muito mais aprofundado, muito mais dilacerador, porque ela envolve o universo das relações mais caras, das relações mais estruturantes, que são as relações familiares. Então, portanto, é preciso eliminar esse nível de sofrimento, é preciso possibilitar que as pessoas elas possam ser livres e identificar que, como dizem alguns, antes da faca ela ser usada, ela é afiada. E muitas vezes é afiada sem que se perceba que está em exercício esse processo. Por isso, penso, e eu encerro com isso, que é muito importante que os conselhos que defendem a ética e a relação profissional, eles possam se pautar sobre os princípios da dignidade humana. Lembro de um caso que tivemos, Tony Reis, quando eu presidia a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, de uma assistente social que arrancou uma criança da sua mãe, porque a mãe era homoafetiva. Não é? Então, enfim, e que nós abordamos isso. Não é? Como pode arrancar uma criança da mãe em função da homoafetividade desta mãe, sem se considerar a relação de afeto, a relação estruturante, a relação de carinho, e penso que o Conselho de Serviço Social, quando determina que ninguém pode discriminar ou pautar a sua atuação a partir desta lógica, foi fundamental para que essa mãe pudesse voltar a estar com a sua filha e pudesse desenvolver essa relação afetiva que adoecia as duas. Literalmente, as duas estavam adoecidas, tanto a criança em um abrigo, adoecida, literalmente adoecida, como a mãe também adoecida, em função de uma concepção absolutamente discriminatória que foi cesseada pela resolução e pelo Código de Ética do Serviço Social. Então, eu digo que isso são instrumentos importantes. Quando se tira, por exemplo, se caça o registro de um torturador, de um médico torturador, você está impondo limites, os limites de respeito à dignidade humana, para que você... O profissional não pode ser um agente de aprofundamento do sofrimento, de aprofundamento do desamor, de aprofundamento do isolamento ou da discriminação. Isso realmente tem que estar na ética profissional de forma muito nítida, como está na resolução do Conselho Federal de Psicologia. Mas, enfim, apenas informar que nós vamos ter esta nova audiência pública, que já foram indicadas duas pessoas, Silas Malafaia e Marisa Lobo, para fazer parte da mesa, e serão indicadas posteriormente mais duas outras pessoas para que nós possamos fazer esta discussão e possamos ter os elementos que, ao meu ver, o projeto de decreto legislativo, ele também, do ponto de vista da forma, ele é inadequado. Não só do ponto de vista do conteúdo, nós tivemos uma discussão acerca do conteúdo, mas do ponto de vista da forma. E a sua aprovação desse PDL, ela abre um precedente extremamente perigoso, não é? Porque ela vai atingir o que se estabelece como um princípio de defesa jurídica, de assistência social, de outros exercícios profissionais. Enfim, então vai abrir um precedente extremamente perigoso, e aí sim voltar às fogueiras da Inquisição. Digo que o Estado tem que ser laico, é um princípio democrático a ser preservado e defendido, até porque nós tivemos, em nome do Estado,
em nome do Estado e em nome de Deus, não é? Mais de 300 mil mulheres assassinadas durante a Inquisição. Mais de 300 mil mulheres assassinadas em nome de Deus e em nome do Estado, e de um Estado que seria moralizador e de um Estado que seria para todas e todos. Então, é importante que nós possamos manter a laicidade do Estado para assegurar o seu caráter democrático e o seu caráter para todos e todas. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença do Tony Reis. Nós estamos encerrando já. Deputada, doutora... Deixa uma pergunta só. Eu queria deixar para a doutora me responder depois. É simples, não quero resposta. Eu tenho minha resposta como pastor e tratamento com pessoas. Eu só queria que a senhora me desse uma resposta. As pessoas que foram tratadas por psicólogos cristãos, as pessoas que foram tratadas, quais são as respostas delas concernentes a esse assunto? O que elas dizem? Não quero que a senhora responda agora, se puder me mandar por e-mail, porque está se falando muito desse tratamento. O que é que elas dizem? Só isso. Você quer responder agora? Posso responder rapidamente. O que eu conheço de resposta para essa sua questão, eu ia trazer esse livro e acabei, na hora de sair, me esquecendo, mas eu posso lhe enviar, se o senhor quiser. A gente fez um seminário uns anos atrás sobre sexualidade e religião. Então, foram convidadas pessoas de várias religiões, foram convidadas pessoas de vários movimentos sociais também, e os depoimentos, todos, as pessoas foram convidadas, tinha gente, inclusive profissionais psicólogos, religiosos, que também tiveram sua fala garantida, com todo respeito, no debate, no seminário. Todos os depoimentos que eu ouvi eram de pessoas que tinham passado por esse tratamento, enfim, que os psicólogos se dispunham a fazer. Olha, por favor. Posso terminar? Por favor. Nós fomos extremamente condescendentes e flexíveis com o deputado Eurico, como também com o deputado Marco Feliciano, com todos que aqui estiveram. Nós estamos concedendo, fora do próprio regimento, já no encerramento da audiência pública, mais uma vez a palavra, pediu para fazer e tal, mas vamos respeitar as pessoas que aqui estão e vamos exercer um certo controle sobre nós mesmos para que possamos exercer a boa prática democrática e regimental. Eu gostaria que a senhora concluísse para que a gente pudesse encerrar esta audiência pública. Então, só concluindo, todos os depoimentos que a gente ouviu nesse seminário foram transcritos e estão publicados no livro da coleção do Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, foram todos depoimentos de pessoas, sendo que foram procurar psicólogos porque queriam se livrar da homossexualidade, porque o mundo era muito hostil e que passaram por esse tratamento e que um tempo depois até tiveram relações heterossexuais, mas que um tempo depois conseguiram não reverter seu desejo e aí conseguiram depois assumir novamente a sua homossexualidade e conseguiram lidar com isso de forma que conseguiram viver felizes, né, com a homossexualidade. Bom, enfim, nós temos inúmeros exemplos, enfim, pessoas que sofrem muito porque tiveram que impedir as suas expressões de afeto, as suas relações afetivas, para que pudessem ser aceitas em espaços religiosos, inclusive. Tem vários depoimentos nesse sentido, mas nós achamos que isso pode ser objeto, inclusive, de uma próxima reunião, porque haverá mais uma outra oportunidade para se discutir sobre esse tema, porque senão nós vamos reabrir todo o processo e toda a discussão que já está no seu final. Eu queria, portanto, agradecer muito ao Tony Reis, agradecer à doutora Ana Paula, agradecer o Francisco, que aqui esteve pela OPAS e não pôde ficar até o final, agradecer a participação e a presença de cada um e cada um de vocês, dos deputados que aqui passaram, além dos deputados que deram uso da palavra, também o deputado Osmar Terra esteve aqui, a deputada Carmen Zanotto e deputada Rosane Ferreira passaram por esta, e deputado também Roberto Lucena, que estiveram aqui nesta audiência pública. Agradecer muito a presença de todas e de todos, pedir desculpas porque nós tivemos que suspendê-la em função da ordem do dia que não estava prevista quando essa audiência foi marcada, mas agradecer imensamente e dizer que acho que fizemos um bom e sereno debate com posições divergentes, mas
posições que tiveram a ampla oportunidade de se expressar. Com tudo isso, eu declaro encerrada a presente audiência pública, mais uma vez agradecendo a presença de todas e todos.